sobre a diferença do teste F para o teste T, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar aqui de duas populações, comparação entre duas populações. Lembrando que todos esses testes são testes de hipótese, tá bom? Então, se é um teste de hipótese, a gente precisa estabelecer uma hipótese e provar se essa hipótese é verdadeira ou falsa. Então, eu tenho aqui duas populações. Vamos imaginar que esse equipamento aqui é o 0,51 e vamos imaginar que essa população aqui é o equipamento 0,62. Fazer uma comparação, tá, entre essas duas populações para saber se o equipamento está apto, né, para poder eu desenvolver esses testes. Então, o teste T, ele avalia, ó, esse valor central, que essa reta que eu tracei aqui, ou uma quase reta, né, é a média. Ela representa a média dos valores. Então, a diferença entre as médias dos valores, quando eu faço esse tipo de análise, eu estou falando de teste T. A diferença entre as médias da população 1 para a população 2. Então eu estou falando aqui de teste T, tá bom? Agora, quando eu analiso a variância, tá, entre o 1 e o 2, eu estou falando de teste F. Então essa é a diferença. O teste T é média e o teste F é variância. O que é variância, né? É o desvio padrão quadrado, tá bom? Então está relacionado à dispersão e aqui está relacionado à média. Aí eu vou falar para vocês aqui, tem um terceiro tópico especificamente sobre o que é o teste F e como é que a gente aplica ele, tá? Vou passar aqui agora para a próxima. Então, o teste F, né? O que eu preciso para elaborar esse teste F? Primeiro, definir hipótese. Lembra que eu falei que esses testes são testes de hipótese? Então eu tenho que definir hipótese. Então eu considero duas formas. Primeiro, a hipótese nula, que eu chamo de H0. E depois o H1 ou HA, como preferir, que eu posso chamar de hipótese alternativa. Então no H0, as condições podem ser maior, igual, menor, igual ou igual. Na alternativa pode ser menor, diferente ou maior, sendo que nenhuma invada a área da outra, tá? Que não haja conflito na hora de definir a regra. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que eu preciso para o teste F, né? Calcular do valor observado, tá bom? Terceiro, o gráfico, porque lembra que o objetivo aqui, a explicação, é eu falar do significado físico, como é que eu interpreto isso graficamente. Eu vou explicar, detalhar mais como é que o Excel está fazendo para poder ajudar a gente a entender essa dúvida aí na alocação final dos valores e na conclusão do relatório. Então, gráfico. Então eu tenho esse formato de gráfico, eu tenho esse formato de gráfico e eu tenho esse formato de gráfico. Então aqui é unilateral direito, unilateral esquerdo e aqui é bilateral. Quem define esse tipo de gráfico? Se é esse, se eu vou usar esse, se eu vou usar esse, ou se o meu gráfico que vai representar a minha condição é esse último. Se é o A, se é o B ou se é o C. O gráfico A, o gráfico B ou o gráfico C. Quem define é a hipótese alternativa, essa daqui, ó, que vai definir o tipo de gráfico. Como assim? Vamos lá. Se for diferente, ó, tá aqui, então vai ser
bilateral. Se for maior ou menor, vai ser unilateral. Beleza, então eu tenho minhas duas condições. Lembrando, quem define o tipo de gráfico é a hipótese alternativa. Se vai ser esse ou esse, depende da hipótese alternativa. Então, se for diferente, é bilateral. Isso aqui é bilateral, ó. Vou já explicar a vocês o que é esse risquinho aqui e o que é a parte que não está riscada. Se for maior ou menor, é unilateral, ou seja, os dois lados. Beleza, tu respondeu. Agora, como é que eu vou saber se ele é direito ou se ele é esquerdo? Né? Isso aí é uma outra dúvida que gera. É muito simples. Se ele for maior, ele vai ser direito. Se ele for menor, ele vai ser esquerdo. Tá bom? Então, o quarto passo. Eu vou subir aqui, talvez não esteja dando para olhar. O quarto passo. O quarto passo é definir o nível de significância, que geralmente vai de 1 a 10%, né? Mas nós estamos especificamente olhando e definimos 5% no nosso caso, tá bom? O nível de significância é o nível de aceitação do teste, porque eu vou comparar duas populações. Como é que eu vou poder afirmar se elas se elas têm diferença significativa ou não? Eu tenho que definir um critério. Elas têm diferença significativa dentro de um nível de 5%. Entendeu? Ou seja, 95% de confiança. Tem que definir esse critério, porque senão, se eu não tenho uma referência, eu nunca posso fazer a comparação. O quinto passo seria marcar o valor no gráfico. O valor observado no gráfico, tá? O sexto passo para trabalhar com esse teste de hipótese seria concluir o teste. E eu coloquei ali antes de eu falar do sétimo, né? Porque o sétimo já seria a interpretação do teste, porque uma coisa é concluir, outra coisa é interpretar de acordo com aquilo que eu estou analisando, porque cada cenário é uma interpretação. Eu posso trabalhar com gente, né, com analista, eu posso trabalhar com equipamentos, então cada caso tem uma interpretação. Então eu posso falar o quê? O valor observado pertence à região crítica. Região crítica, que eu falei que eu ia explicar, essa região marcada aqui, ó. Então você vai fazer o cálculo de um valor no momento do teste, que se esse valor cair nessa região aqui, ó, que é a região crítica, aqui ou aqui, a tua linha traçada, não é o TF tabelado, é o teu F observado, o teu F calculado. Se ele cair nessa região crítica, então você rejeita H0. Se for o contrário, se o V observado não pertencer à região crítica, então você aceita, tá? H0. Então eu estou concluindo o teste, eu estou com base nos meus critérios, né? Assim, isso aqui é a minha etapa de conclusão, depois tem a minha etapa de interpretação. Eu não vou escrever aqui porque a folha acabou, mas tem a etapa de interpretação, tá bom? Então tá bem aqui, ó. Certo? Então, esclarecido essa parte sobre a questão da interpretação, agora vamos olhar na prática como é que isso funciona, né? Já coloquei aqui o grupo de dados, tá bom? É o mesmo grupo de dados. E agora a gente vai ter que definir as hipóteses. Lembra do primeiro passo? Definição de hipóteses? Então eu tenho H0 e tenho H1. Eu vou definir as hipóteses e vou provar qual das duas é verdadeira, tá bom? Então, na H0, a minha hipótese 0 é que a variância do equipamento testado ela é menor ou igual à variância do meu equipamento de referência. Esse é o H0, é a minha hipótese nula. A hipótese alternativa, como eu falei, não pode confundir, tem que ser exatamente o contrário. Então, o meu equipamento testado tem que ser maior do que o meu equipamento de referência. Tá vendo? Para cá é menor ou igual e para cá é maior, ou seja, os símbolos não se confundem, tá? Isso aqui é a hipótese alternativa. Então,
primeira condição é que meu equipamento testado tem que ser menor ou igual ao meu equipamento de referência. E a primeira hipótese, que o que eu estou testando é menor ou igual, né? Ou seja, a condição para eu aceitar é que ele seja menor ou igual naquele nível que a gente conversou de 5%. E a hipótese alternativa, que se confirmar que a hipótese alternativa é que é a verdadeira, significa dizer que eu não posso aprovar o equipamento, tá bom? Então, eu defini as hipóteses e agora eu vou calcular o valor observado. Então, eu vou juntar aqui o item 2 e o item 3, tá bom? Eu vou logo fazer aqui o item 3, aqui do lado, tá? Do gráfico. O gráfico, ele representa isso aqui, ó. Por que, Alex, que ele representa isso? Porque lembra que eu falei que quem define o gráfico é a hipótese alternativa? E a hipótese alternativa marcou que o gráfico ele é unilateral direito, né? Então a zona crítica fica aqui, a zona de conformidade é isso aqui. Então eu tenho que definir esse valor. Primeiro eu tenho que definir esse valor de marcação aqui, né? Que é o nosso valor definido aí como valor tabelado, né? É o nosso F tabelado. Se ele é um F tabelado, a gente vai ter que ir atrás dele na tabela, né? Lógico. Então deixa eu só organizar aqui esses papéis. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 testes em cada grupo. Então, lógico, o meu número de testes é 7 para cada um, tá bom? Se eu quiser calcular o grau de liberdade aqui, esse grau de liberdade é n-1, tá? Que vai dar 6 aqui e 6 aqui. Então, o grau de liberdade é 6, tá bom? Então, para eu achar esse F aqui, ó, que vai definir a minha zona crítica, a minha região crítica, que é essa marcada, eu preciso saber o número de graus de liberdade. Por quê? Porque, como eu falei, o valor é tabelado. Então, eu estou trazendo aqui a tabela para vocês, né? Tabela F. E aí vocês podem ver o seguinte: número de graus de liberdade para o denominador 6, para o numerador também 6. Então, eu faço a correlação e encontro o valor de 4,28. Esse valor de 4,28 é o mesmo valor que o Excel encontra quando ele faz o teste, tá bom? Então tá aqui, ó, F crítico, né? Unicaudal, ou seja, o gráfico é unicaudal, tem uma cauda. Então F crítico ou F tabelado, né? Essas são as duas formas que ele pode ser chamado. É encontrado através da tabela, correlacionando os valores dos graus de liberdade. Então o F crítico que a gente encontrou aqui é 4,28. Então uma coisa importante, interessante, que a gente já sabe aqui, é que esse valor que eu vou encontrar aqui no item 2 do observado, né? Lembrando, isso aqui é F crítico ou F tabelado, pode ser um dos dois. O valor que eu vou encontrar aqui no item 2, no valor observado, ele tem que dar fora dessa região crítica, ou seja, ele tem que dar dessa linha de 4,28 para baixo. Então, como é que eu faço esse cálculo desse valor aqui? É muito simples. Eu divido, né, a variância do grupo 1 pela variância do grupo 2. Como é que eu calculo isso? É só tirar o desvio do grupo 1, depois tiro o desvio do grupo 2 e elevo ao quadrado e faz essa divisão. Eu já fiz esse cálculo, né? Esse valor aqui deu 2,41, tá bom? Então, como ele deu 2,41, ele vem, tá, para cá. Com certeza ele vai dar menor do que esse valor, vai dar por aqui assim, ó, 2,41. Então, se ele deu 2,41 e é menor que 4,28, a gente já pode chegar a uma conclusão. Mas antes, eu acabei não falando sobre o item 4, né? Eu falei do 2, do 3 e do 4, que o 4 é a definir o nível de significância. O que significa isso? Significa dizer que eu defini um nível de 5%. Exatamente por isso que eu estou utilizando essa tabela para 5%, ok? Então isso é muito importante, porque se mudar você vai ter que ir para outra tabela, tá ok?
Então eu defini para 5%, esse valor aqui crítico, essa região aqui ela representa 5%, o valor é 4,28 que corta, né, aqui o valor da distribuição, e o valor que eu encontrei, né, que é o meu F observado, foi 2,41, né? Já marquei o valor aqui no gráfico, que esse aqui é a etapa 5, tá? 4, 5. Aí no 6 eu vou concluir o teste. Qual é a conclusão, né, que a gente conversou? Se o valor observado, que é esse valor que está cortando essa linha aqui, estiver pertencer a essa região crítica, então eu tenho que rejeitar H0. Mas ele não pertence. Então a conclusão é que eu aceito H0. Mas lembra que eu falei do item 7? Então eu aceito H0. Eu falei do item 7, mas o que H0 diz pra gente? Ele diz que a variância 1 é menor ou igual à variância 2, né? Que é a minha hipótese nula, que foi a hipótese aceita. O que significa para mim? Significa dizer que o equipamento que eu estou testando tem uma variância menor ou igual do que o equipamento que já está em rotina. Por isso, eu posso concluir, né? E a conclusão está... a conclusão é o equipamento pode ser colocado na rotina.